Fala pessoal, meu nome é Gabriel. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é a dúvida de muita gente que coleciona e gosta de perfumes, que é como escolher o primeiro perfume de nicho da sua coleção. Então se você já usa perfumes contratipos, perfumes designers e está cansado desse tipo de perfumaria, fica até o final desse vídeo que eu vou dar várias dicas de como você pode escolher o seu primeiro perfume de nicho de forma certeira. Eu também vou dar alguns exemplos de perfumes aqui da minha coleção que eu recomendaria para você começar como seu primeiro nicho. Então bora lá começar esse vídeo. Bom, antes de escolher o seu primeiro perfume de nicho, é bom entender a diferença entre os tipos de perfumes que existem no mercado. A gente pode basicamente separar os perfumes em três tipos. O primeiro deles são os contratipos, o segundo são perfumes designers e o terceiro são os perfumes de nicho. Então vamos começar então falando dos contratipos. Contratipos são perfumes que tentam reproduzir os cheiros de perfumes famosos, mas com um custo mais baixo. O exemplo famoso que eu vou colocar aqui na tela é o Armaf Club de Nuit Intense Man, que é um dos contratipos mais famosos do Aventus, que é um dos perfumes mais copiados aí no mercado. O segundo grupo são de perfumes designers, que são perfumes produzidos por grandes marcas da moda e de cosméticos. A gente pode citar como exemplo YSL, Dior, Chanel, Tom Ford, Hermès. Muita gente acha que o Tom Ford, pelo preço elevado dos perfumes, são perfumes de nicho, mas a gente sabe que a Tom Ford foi criada como uma marca de roupas, pelo próprio Tom Ford. Então, essa é uma marca designer, não é uma marca de nicho. Voltando no exemplo do Creed Aventus, vou colocar aqui na tela o perfume designer que é famoso por tentar reproduzir o cheiro do Creed Aventus, que é o Montblanc Explorer. Esse perfume, inclusive, tem um custo-benefício bem interessante, principalmente em sites de desconto aqui no Canadá e nos Estados Unidos. É um dos perfumes mais baratos de designers que a gente consegue encontrar. E o terceiro grupo são perfumes de nicho, que são produzidos por casas especializadas que usam matérias-primas exclusivas, mais caras, muitas vezes mais naturais do que as marcas designers, e eles geralmente também fazem os perfumes em lotes bem menores. As marcas de nicho são mais ousadas na criação de seus perfumes, eles dão mais liberdade para os perfumistas criarem aqueles perfumes, e isso chama a atenção de muita gente que entra aí no mundo da perfumaria. Então as pessoas ficam curiosas para conhecer aqueles perfumes. Por outro lado, algumas pessoas têm uma insegurança muito grande para escolher o primeiro perfume de nicho da coleção. Por conta disso, são perfumes bem diferentes do usual que a gente vê por aí. Se a gente for citar marcas de nicho, a gente pode falar dessas aqui. A de sempre, a minha favorita, Frederic Malle. Tem vários perfumes também dessa marca aqui, a Amouage, Francesca Bianchi. E por fim, essa marca italiana que eu gosto bastante também, Nasomato. Então voltando para o exemplo dos perfumes aqui, o contratipo é o Armaf Club de Nuit, o designer é o Montblanc Explorer e o perfume de nicho é o Creed Aventus. Mas afinal, por que os amantes da perfumaria querem ter pelo menos um perfume de nicho na sua coleção? Eu poderia falar de três motivos principais, pelo menos. E o primeiro deles é a exclusividade. Quando você usa um perfume de nicho, como o Francesca Bianchi, por exemplo, você dificilmente vai encontrar uma pessoa na rua, no trabalho, no seu prédio, que tem um perfume e um cheiro igual ao seu. Isso também evita uma coisa que a comunidade perfumista chama de cheiro de ex. Então, por exemplo, usando perfumes que você encontra na loja de shopping, é mais fácil disso acontecer, de você usar um perfume que o seu parceiro, a sua parceira, lembre de alguma outra pessoa do passado. O segundo motivo é a qualidade dos ingredientes dos perfumes de nicho. Muitas casas de nicho elas usam ingredientes, matérias-primas mais exclusivas, mais naturais, e também usam óleos em concentrações mais altas. Um exemplo de marca de nicho que usa materiais de excelente qualidade é essa aqui, é a Bortnikov. Eu só tenho alguns decantes, 5 ou 6 decantes dessa marca, não tem nenhum frasco, por dois motivos. Os frascos são bem caros e eles são muito exclusivos. Como a produção é bastante limitada, quando eles colocam a venda no site, eles vendem muito rápido. Eles compram oud do Laos e do Vietnã, e são ouds que são envelhecidos por décadas. Décadas, não são anos, não são meses, são décadas. E essa marca é a única que consegue comprar esse oud envelhecido. Então ela não vai estar disponível para uma outra marca como Dior, Chanel, eles não têm acesso a esses ingredientes de qualidade. O terceiro principal motivo é a identidade olfativa única. Ou seja, os perfumes de nicho não têm medo de serem diferentes. Muitas vezes eles são intensos, algumas vezes minimalistas, mas na maioria das vezes eles são bastante desafiadores. Um exemplo que eu tenho na minha coleção é esse Armaf aqui. Esse é conhecido como o perfume com oud natural mais barato que você consegue achar no mercado. Vou refazer na fita agora.
Minha esposa chegar, ela vai ficar possessa. Esse perfume aqui é 1 ou 2 sprays na pele, no máximo. Quantas vezes você foi numa loja de shopping que vende perfumes, borrifou ali uns 2, 3 perfumes designers na pele ou no papel e simplesmente não conseguiu diferenciar um do outro? Justamente por esses 3 motivos que eu acabei de falar, que é importante escolher bem o seu primeiro perfume de nicho para sua coleção. Você não quer começar investindo mais dinheiro num frasco de perfume que você não gosta e que você vai acabar não usando. Agora eu vou compartilhar algumas dicas que funcionaram muito bem comigo quando eu comecei a comprar meus primeiros perfumes de nicho. A primeira dica é: pesquise bastante sobre o perfume antes de comprar. As principais fontes de informação para mim são o Fragrantica e o Parfumo. A vantagem do Fragrantica é que eles têm uma versão em português e uma versão em inglês. Mas se você desenrola no inglês, eu recomendo direto pular para a versão em inglês, porque eles têm mais avaliações sobre os perfumes e a página do perfume ela geralmente é bem mais completa do que a versão brasileira. Outra fonte de informação importante antes de comprar o perfume são vídeos no YouTube. Então você pode ir em canais que você já conhece, canais de pessoas falando especificamente sobre o perfume que você quer, mas não fique só em um canal. Pesquise 3, 4, 5 canais que estejam falando sobre aquele perfume e veja opiniões de diferentes pessoas, o que elas acham daqueles perfumes. Bom, e lembre-se que a palavra final é sua. Não é porque uma pessoa fez uma crítica positiva de um perfume que você vai comprar aquele perfume e vai gostar. Com o tempo, depois de assistir alguns canais aqui no YouTube, você vai ver que algumas pessoas que criam conteúdo aqui, ela tem gostos por perfumes que são parecidos com seus gostos. Minha segunda dica é: comece com um perfume de nicho versátil. O que isso quer dizer? Se você começar com um perfume que seja fácil de usar, você vai conseguir usar em casa, no trabalho, para sair. Você vai ganhando confiança com perfumaria de nicho. Se você é de cara, primeiro nicho, você vai lá e compra um Toscovati, por exemplo, que tem essas notas aqui do lado. Dificilmente você vai usar aquele perfume muito. Então você pode perder um pouco da sua confiança ali com a perfumaria de nicho. Então começa devagar, compra um perfume que combine com o seu estilo e também combine com o clima do lugar onde você mora. A minha terceira dica pode parecer bastante óbvio para a maioria das pessoas, mas ainda assim, muita gente não faz isso. Teste o perfume antes, na pele. Se possível, compre decantes. Muitas vezes você assiste avaliações do perfume, vê as notas do Fragrantica e fala: gosto dessas notas, vou comprar. Na hora que você borrifa na sua pele, o cheiro não é aquilo que você imaginava. Então você comprou um frasco grande e não vai usar aquele perfume. Na minha opinião, o tamanho ideal de decante para experimentar um perfume de nicho é esse aqui. 5 ml. 2 ml eu acho que é muito pouco perfume para você ter certeza que aquele investimento naquele frasco vale a pena, mas se for muito caro, o decante de 5 ml vai no de 2 mesmo, é melhor do que não experimentar. Foi através de 2 decantes de 5 ml, como esse aqui, que eu acabei comprando 2 frascos para minha coleção. O primeiro é o Narciso Rodrigues For Him, esse perfume aqui que está descontinuado, e o outro é o Roger Diaghilev, que eu acabei encontrando numa promoção. Eu acabei não secando o decante dele antes de comprar esse aqui, porque tinha pouco estoque. Eu acabei garantindo o meu rápido. Mas geralmente eu termino 5 ml antes de comprar o frasco. Minha quarta e última dica é: defina bem seu orçamento. Por quê? Perfumes de nicho, eles podem custar entre $100 canadenses, por exemplo, o Mancera. Se pesquisar bem em sites de perfumes com desconto aqui no Canadá e nos Estados Unidos, $100 você compra esse frasco gigante. Então perfumes de nicho podem custar entre $100 a $3.000, $4.000, como esse perfume que eu vou colocar aqui na tela. Obviamente eu não tenho esse perfume, é muito dinheiro para um frasco só, mas fica aqui a imagem dele. Detalhe, $3.000 é o preço dele na promoção, que tem hoje em estoque nesse site canadense. Mas o preço que eles cobram na loja da Roja, lá na Inglaterra, é o dobro disso aí. Então tenha clareza do quanto você está disposto a gastar no perfume de nicho. Agora eu quero compartilhar alguns perfumes de nicho que eu tenho na minha coleção, que eu recomendaria como o primeiro perfume de nicho da sua coleção. Mas lembre-se de pesquisar bastante, não confia só no que eu estou falando aqui não. Bom, não poderia ser diferente. Minha primeira sugestão aqui, obviamente, é da Frederic Malle, minha marca de nicho favorita, e é esse perfume aqui. É o Uncut Gem.
Vou borrifar ele na fita aqui. Vou tentar mostrar na câmera hoje o tanto de perfume que sai em um spray. Os frascos da Frederic Malle são famosos por isso. A qualidade do borrifador dele é excelente. E a tampa dele clica. Esse perfume aqui foi criado pelo Maurice Roussel e foi lançado pela Frederic Malle em 2022. Ou seja, é um dos últimos perfumes que a marca lançou. Uma curiosidade é que o Uncut Gem era o perfume assinatura do Maurice Roussel, antes dele criar esse perfume aqui para Frederic Malle. Bom, quando esse perfume aqui foi lançado, muita gente no Fragrantica fez críticas bem negativas e também pessoas criando conteúdo aqui no YouTube. Muita gente não gostou desse perfume porque a Frederic Malle é famosa por ter perfumes bem desafiadores, bem fortes. E muita gente achou esse perfume aqui muito versátil. Ou seja, aquela dica que eu dei lá, alguns minutos atrás, sobre escolher um primeiro perfume de nicho que seja versátil, tá aqui. Se tem um Frederic Malle que é versátil, é o Uncut Gem. Dá para usar em qualquer estação do ano, quente ou frio, dia ou noite, não tem tempo ruim para esse perfume aqui. E outra curiosidade é que esse perfume aqui foi o meu primeiro frasco de 50 ml da marca Frederic Malle na minha coleção. Então eu realmente comecei por esse perfume. Vou colocar na tela as notas desse perfume. As principais notas são de gengibre, bergamota e almíscar. Bom, assim, esse perfume aqui não chamou muito a sua atenção. Você quer algo um pouco mais desafiador? Vamos para o meu perfume número 2, então. Então, minha segunda sugestão para o seu primeiro perfume de nicho da coleção é esse Rouge aqui. Burlington 1819. Eu falei bastante do Rouge Diaghilev, que é esse frasco aqui que ainda está lacrado, do meu decante. Esses dois são meus Rouges favoritos, mas esse aqui é muito mais fácil de usar, ele é bem mais versátil. Então, lembrando, primeiro perfume de nicho, um perfume mais versátil, uso bastante para o trabalho, ninguém reclama, uso para sair também, mas principalmente para o trabalho. Temperatura quente, fria, dia, noite, não tem tempo ruim para esse aqui também. Eu vou borrifar ele no papel aqui agora, só mostrar o frasco dele antes. O Swarovski aqui em cima. Comentei isso no outro vídeo também, a tampa dele é bem pesada. Os borrifadores da Roja são famosos por serem muito bons também. Não sai tanto líquido quanto o Frederic Malle, mas ainda assim é muito bom. E esse borrifador é pressurizado também. Cara, esse perfume é muito bom. Pra mim esse perfume é muito versátil. Só que eu vou colocar na tela aqui, vou mostrar uma nota que chama muita atenção. E algumas pessoas, quando eles borrifam esse perfume aqui na pele, fica um cheiro de suor, cheiro de suvaqueira. Muitas pessoas experimentam e já falam, não, não é pra mim. Então eles acabam desanimando desse perfume aqui. Vou tentar mostrar na câmera aqui o nível do perfume. Vê que eu usei bastante ele já. E quando a gente tem uma coleção um pouco maior, é difícil de usar tanto um perfume igual eu usei esse aqui. Lembrando também que a terceira dica que eu dei, sempre experimentar o perfume na sua pele. Então, por exemplo, na minha pele não cheira CC, mas na sua pele pode ser que cheire. Então você não vai ouvir minha opinião de que eu amo esse perfume e vai comprar confiando cegamente na opinião de uma pessoa aqui no YouTube. Bom, se o primeiro perfume aqui, o One Cut Jam, não chamou muito a sua atenção e você não tem a possibilidade de experimentar esse segundo aqui, o Roger 1819, e não quer arriscar, porque é com cheiro de suor, eu recomendo o terceiro perfume então, que é o Fantomas, da marca italiana Nassomato. Olha a cor desse perfume. E todos os perfumes dessa marca, eles são assim, um frasco de 30 ml, e uma tampa gigante, que é maior do que o próprio frasco. Qual é o tamanho do frasco? Opções 1 e 2 não foram desafiadoras. Bora pro Nassomato. Vou rifar aqui no papel. O rifador dele é bem bom também. A tampa dele clica. Acho que é interessante falar também, o Nassomato Fantomas foi o primeiro Nassomato da minha coleção. Eu tenho outros 3 frascos. O outro que eu tenho na mesa aqui é esse aqui, o Baraonda. A tampa dele é de cortiça. Bom, não foi muita surpresa pra mim, mas o Fantomas, minha mulher odiou esse perfume, ela abomina esse perfume com todas as forças. Coincidentemente, é o meu Nassomato favorito. O cheiro mais forte aqui é do melão, que é uma das notas de topo desse perfume. Só que não é um perfume doce, não é um perfume feminino.
inclusive no Fragrante, que eles falam que ele é compartilhável. Se você não gostou dos 2 perfumes que eu falei aqui no começo, não acham eles desafiadores o bastante, vou colocar as notas aí do Phantomas. Aí você pode me falar se ele é desafiador o bastante para você, para ser o seu primeiro nicho. Bom, como eu disse, a primeira nota aqui na fita é a nota de melão, que está aí como nota de topo. Depois a gente tem plástico, pneu, pólvora e a nota de fruta tropical. Tipo, que fruta tropical? Bom, pessoal, essas foram minhas dicas e recomendações para você que está procurando o primeiro perfume de nicho para adicionar na sua coleção. E se você tem algum outro perfume que gostaria de sugerir, deixe aqui embaixo nos comentários. Ou se tem alguma dúvida com relação aos perfumes que eu falei aqui, ou algum outro perfume de nicho na minha coleção, pode também deixar um comentário aqui embaixo, que eu respondo todo mundo que deixa comentário aqui nos meus vídeos.